capítulo de 24. Lucas 24. Vinte e quatro, 14. Todos acharam? Lucas 24, 14. Os caras não desgrudam nem para ler a palavra. Ai, nossa. Adoro quando ela faz isso. Tá tudo bem, pastora? Tá tudo bem mesmo? Sorriso. Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Que eu não abri aqui também. 24. Cadê a Vitória? Bloqueei a Vitória para ela não assistir. Ela tá aí? Tem alguém aí? Lucas 24, 14 diz assim: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia. Antes disso, ele fala aqui. Cadê? O 13, né? Fala: E eis que no meio-dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Traduzindo, 60 estádios eram 12 quilômetros a pé. Quanto que dá, Lincoln? 12 quilômetros. 12 quilômetros daqui aonde? A pé. E aí eles falam aqui, iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que indo eles falando, né? Aconteceu que eles indo falando, né? Fazendo perguntas uns aos outros, um ao outro. E o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Olha quem se aproximou. Ninguém mais. Para tudo. Eu falava, você não tem nada para falar. Para tudo. Mas eles não reconheceram. Quer ver? Ó? Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o reconhecesse. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Ou seja, por que vocês estão tristes? O que vocês estão conversando? Por que vocês estão tristes? Se eu estou aqui. 17. E lhes disse: Que palavras são essas, né? Caminhando trocais entre vós, porque estáis tristes. 18. E respondendo, em cujo nome era Cleopas, e disse: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais?
né? E ele perguntou para eles, tipo, como se não soubesse de nada. Do que você... Fala aí para mim. Quais? E eles disseram, a que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e dos nossos príncipes entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o... Que dia que era? Desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres, dentre nós, nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não o... E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convia que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes, e que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia que onde iam, e ele fez com que iam para mais longe. Jesus dando uma de migué, né? Tipo, não vai embora não. E aí, né, indo para mais longe, 29, e eles o constrangeram, dizendo, não, fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles, e aconteceu que estando com eles à mesa, olha só, pausa aqui, você vê que ele explicou tudo a respeito das escrituras, e ainda não teve ainda né? Não teve ainda o despertar. Só que algo já estava acontecendo com eles. Mas ainda, mesmo com as escrituras, ainda não havia despertado, né? E aí, aconteceu que estando ele à mesa, o 30, aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, tomando o quê? Ele estava com eles aonde? Na mesa, guarde isso. Tomando o pão, abençoou e partiu e lhes deu. Abrindo-se eles então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E então disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, enquanto abria as escrituras? E na mesma hora, levantando e voltaram-se para Jerusalém, acharam congregados os 11 e que estavam com eles, e os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente, o Senhor lhe apareceu, já apareceu a Simão, e lhes contaram os que aconteceram no caminho, como deles foi conhecido no partir do... Até aí. Senhor, em nome de Jesus, consagramos a Ti este tempo que o Senhor reservou para nós, o culto do Cordeiro, o culto de Jesus, daquele que foi morto, mas ressuscitou e está vivo hoje no nosso meio. Senhor, fala conosco, toda movimentação que não é do Espírito Santo seja cancelada no nome de Jesus, e a Ti daremos honra, glória e louvor para todos sempre. Amém e amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Nós acabamos de ler um texto que fala, que mostra que Jesus já havia ressuscitado. Certo?
Jesus não estava morto, mas ele já havia ressuscitado. E só que havia entre os discípulos um ambiente de luto, um ambiente de dor, um ambiente de sofrimento. Eles se comportavam como alguém que não tinha o Senhor perto deles. Como muitos se comportam dessa maneira. Diante da dor e do sofrimento, dos dissabores da vida, das injúrias. Só que nós precisamos prestar atenção que a dor faz parte da vida, sim ou não? Os tempos, os dias maus, os dias ruins, dia de sofrimento, faz parte da vida, sim ou não? Sim, faz parte da vida. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Faz parte da vida. Faz parte. A dor, isso, tudo isso faz parte. Só que o grande problema está quando a dor, o sofrimento, as angústias, as perdas ofuscam e me impedem de enxergar e de perceber que Jesus está comigo. Que foi exatamente o que aconteceu com eles. Isso tudo pode acontecer, faz parte da nossa vida. Mas ele não, a dor, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de perda, nenhum tipo de angústia, nada que aconteça conosco pode impedir de eu perceber e pode ser, possa ser algo tão grave que me impeça de perceber Jesus. Que me impeça de estar numa intimidade ainda maior. Pelo contrário, as dores, as situações da vida me aproximam ainda mais do Senhor. Porque como diz o texto de Oséias 6, Ele fez a ferida, mas Ele sarará. Ele despedaçou, mas Ele mesmo se encarrega de curar. Porque tem dores da vida que não é o diabo, não é o homem, não é ninguém. É o próprio Senhor que permite que aconteça. Para que esses momentos ruins, que aparentemente são ruins da vida, nos aproxime cada vez mais dele. Por exemplo, ali, aquele caminho não era um caminho, não era um lugar para os discípulos estarem. Era para eles estarem reunidos em comunhão, aguardando o Senhor. Certo? Era para eles estarem fazendo isso. Mas havia um ambiente, havia um clima de dor, um clima de luto. O luto, ele é, segundo os psicólogos e especialistas na área, faz parte da vida e eles dizem que você deve viver um momento de uma perda, algo. Só que o grande problema é que com Jesus, eles não tinham luto. Porque Jesus não estava morto, ele estava vivo. Então não tinha o luto, não tinha o que viver. Não tinha o que luto viver, não, porque Jesus estava vivo e está vivo. Então tem coisas da nossa vida que a gente tem que passar. Ótimo, maravilha, tem que passar mesmo. Fazer o quê? Situações que você não esperava passar, maravilha. Fora mesmo contou um testemunho aqui no dia da vigília, não foi? Das situações que ele teve que passar e tal, que chorou, tudo aquilo que ele não tinha chorado, mas glória a Deus, vida que segue, Senhor, agora, vamos adiante. Mas tem coisas que a gente precisa ver, mas tem coisas, lutos, dores, que não faz parte da nossa vida. E a gente não precisa viver. Porque, vamos raciocinar. Por que você vive um tempo de luto? Aliás, o pessoal coloca lá, né? Na tarjinha,
no perfil do Facebook, das redes sociais, de luto. Se ela colocou aquilo, o que você entende? O que você entende? Que alguém próximo dela morreu, certo? Mas no caso deles, e no nosso caso muitas vezes, não existe essa necessidade. Tem coisas que a gente precisa viver, mas tem coisas que não existe a necessidade. Não existia necessidade de eles estarem de lutos e sofrendo dor, porque Cristo, Ele estava vivo. Existem coisas na minha vida e na sua vida que não existe a necessidade de eu e você vivermos. Que não existe você ficar se lamuriando e ficar sofrendo aquilo que não é para você sofrer. Aquilo que não é para você. Amém, já foi, segue adiante. O Senhor vive em você e glória a Deus. Amém, quem está entendendo? É assim. Tem coisas que não existe a necessidade. Porque eles estavam sofrendo por algo que não era mais a realidade. Certo? E é tão interessante porque eu estava perguntando, né, da distância, o caminho de Emaús, o texto diz que eles foram até 60 estádios longe de Jerusalém. Por quê? Porque aquele ambiente era um ambiente que lembrava todos os acontecimentos dos últimos dias que eles haviam vivido, de ter perdido o Senhor. Pedro ainda, de ter negado, de ter perdido o Senhor, aparentemente. Então eles fugiram para tão longe, 12 quilômetros de distância, um caminho que naquela época não dava para fazer em um dia só. Haja perna. Eles foram para muito longe, para se esquecer da dor e do clima que eles estavam querendo fugir. Mas o caminho e o propósito, quando a gente fica tão embriagado com a dor, com o sofrimento, que muitas vezes nem faz parte e a gente atribui e pega para nós, é um tempo que você já precisa se livrar logo, porque como eu já disse, o Senhor já estava vivo, não havia necessidade daquilo. E sinais eles já haviam vivido, porque depois eles falam que Maria, as mulheres, já tinham ido no sepulcro, sim ou não? E elas já haviam presenciado, porque o anjo fala para elas, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E aí depois o Pedro, João vai lá também e constata, o Senhor não está aqui. Então não havia necessidade deles, porque eles já haviam tido sinais fora aquilo que Jesus em toda a sua caminhada havia dito de boca para eles. Fora aquilo que havia deixado escrito pelos profetas. Então eles fugiam para bem longe para se livrar e se esquecer daquele clima, daquele peso, daquele lugar, daquele ambiente. E aí eles iriam passar, já pensou? Eles iriam passar pela Galiléia, iriam passar pelos lugares onde Jesus fez os milagres, iriam passar, aqui foi a casa, olha, e já vinha aquela choradeira, porque ia passar pela casa onde eles comeram, iria passar pela perto da casa de Lázaro, iria passar pelos lugares e as lembranças viriam, e iriam passar pelos lugares onde eles foram testemunhas oculares dos milagres que Jesus havia feito. E aí eles foram para bem longe. Tem coisas que a gente vai fugir para bem longe. Vai querer fugir, né? Para bem longe para tentar esquecer. Só que é muito engraçado porque eles... 12 quilômetros de distância.
Eles foram para tão longe para tentar esquecer, para fugir do ambiente, para fugir daquele climão de luto, de dor. E aí, quando o próprio Jesus chega perto dele, do que eles estavam falando? Do que eles estavam conversando? Por quê? Porque, na verdade, não era para eles esquecerem, era para, de fato, eles se lembrarem e uma hora caísse a ficha de que tudo aquilo que foi predito pelos profetas e pelo próprio Jesus iria e já estava acontecendo. Por isso, não fuja. Porque muitas vezes não tem nem do que você fugir. Não tem do que você fugir. Sendo que a obra de ressurreição já havia acontecido. Só que a obra de ressurreição havia acontecido, mas não havia acontecido dentro deles. A obra em si já havia acontecido. O sepulcro não tinha mais. A pedra já havia rolado e Jesus estava vivinho da Silva. Vivo! Tanto é que quando ele chega lá diante, Tomé duvidou e tal. Chega aqui, ó. Aqui meu chapó. Ó, furo, é furo. Lembra do furo? Então, aqui, ó. Ó aqui meu lado. E eles fugiram. Não existe a necessidade de fugir. Muitas vezes a gente quer fugir, sendo que, na verdade, o Senhor quer nos mostrar. Só que a embriaguez, e aí a gente já entra na importância, numa das duas importâncias do texto, que é a primeira delas. O luto, os dissabores, tudo isso faz com que a gente não enxergue. Porque a pessoa fica tão embriagada, que era exatamente como eles estavam, tão embriagados, muito embriagados com a dor. Uma dor que não existia necessidade deles viverem, porque novamente Jesus estava vivo. Eles estavam vivendo uma dor desnecessariamente. Não existe necessidade de você passar pelas muitas coisas que você tem passado, porque Jesus reina e está vivo dentro de você. O Espírito Santo está, o mesmo Espírito, o texto de Romanos eu compartilhei hoje no grupo, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele vivifica o seu corpo mortal. Este mesmo Espírito está dentro de você. O mesmo Espírito que soprou dentro do sepulcro e que Jesus foi ressurreto, esse mesmo Espírito, ele está dentro de você para te despertar e para te vivificar e para que esta obra de ressurreição aconteça dentro de mim e de você. Por isso não aceite A Gabriela falou agora no culto, né, abrindo, como é que é? Não aceite não abre a boca murcha, não aceite um culto morno. Pelo amor de Deus, não entregue um culto morno. E não entregue mesmo. Sim, senhora. A Cris me trouxe o tal do xarope de Jeová. Então, não existe a necessidade. A obra de ressurreição, ela acontece todos os dias na minha vida e na sua vida. Ela vem para despertar, porque é um impacto. Lembre-se disso. A obra de ressurreição, o poder de Jesus, ele vem para nos impactar. Sabe por quê? Porque o texto diz que quando Jesus morreu e foi crucificado, o impacto foi tão grande, que os mortos sepultados ali, que estavam dos corpos de santos, eles ressuscitaram na hora. Tamanho foi o impacto da obra da cruz.
Esta mesma obra precisa causar este impacto em mim e em você. A ponto de te despertar e você não conseguir mais viver da mesma maneira. A ponto de você não conseguir mais nem adorar a Deus da mesma maneira. A ponto de você acordar e nem acordar mais. Você vai acordar do mesmo jeito. Você já vai acordar com os teus joelhos dobrados. Porque uma obra está sendo feita dentro de você e de mim. Cuidado por os dissabores. Os dissabores, os lutos, não fazerem, porque o texto diz que Jesus se aproximou deles. Não foi, olha só, não foi eles que foram atrás de Jesus, porque você não pode ir atrás daquilo que você não enxerga. Então Jesus se aproximou. E todas as vezes que nós dermos uma titubeada, uma endoidada assim, e não conseguimos enxergar, Jesus vai se aproximar de mim e de você. E eles não conseguiam porque eles estavam literalmente embriagados com o luto e com a dor. De sabor mesmo, estava ali estampado neles, a ponto deles não conseguirem perceber que a própria vida estava do lado deles, caminhando com eles. Então, tome cuidado. Porque da mesma maneira que aconteceu com eles, pode acontecer comigo e com você. Pode acontecer, mas em nome de Jesus. A obra de Jesus, o sacrifício, é a obra de ressurreição e vida. E não há como você ter vida, não há como ter uma obra de ressurreição dentro de você, você se permitir viver e continuar caminhando da mesma forma. E olha só, um segundo ponto importante. Desculpa. É impressionante, porque a segunda coisa que acontece ali, que aí é o divisor de águas, é o partir do pão. Por que você acha que existe uma guerra espiritual tão violenta do diabo contra a comunhão dos santos? Contra a comunhão e a unidade da igreja, para querer dividir a igreja. Por que você acha? A mesa traz a essência, né? A comunhão, a mesa traz a essência da unidade. A ponto de os olhos deles se abrirem na mesa. Mesa é comunhão. Mesa é comunhão. A obra da ressurreição, certo? A comunhão, a obra da ressurreição, ela veio para nos reconciliar com o Pai. E para nos reconciliar com o Pai primeiro e nos reconciliar uns com os outros. Por isso que a comunhão e Satanás, o espírito do anticristo, uma das principais obras dele é lutar para dividir, lutar contra a comunhão, para que não exista, para que seja apenas um clube. Um clube não é comunhão. Um clube pode ser qualquer coisa, pode ser um monte de ajuntamento, alguém pregando e todo mundo lá, mas no fim, acaba o culto, cada um vai para sua casa e não existe comunhão. Porque em Atos, o que fazia eles perseverarem era o partir do pão, as orações e a comunhão. No momento que ele parte o pão, abençoa, o que acontece? As escamas dos olhos caem. Porque a obra da ressurreição, ela vem para trazer a unidade, reconciliar com o Pai. Nos reconciliar com o Pai. E trazer a mesa, certo?
Você pode ver que as frases, as revelações de Jesus, as maiores revelações de Jesus ele fez na mesa. Ele lavou os pés dos discípulos quando eles estavam em comunhão. A maior revelação, porque durante os 33 anos, Jesus ceiou e participou da ceia conforme aquilo que eles entendiam no Egito. Na última ceia, na mesa, ali ele traz a essência e a verdadeira revelação da ceia. O que recebi do Senhor, que também vos entreguei, na noite que Jesus foi traído, tendo tomado o pão, dado graça, partiu e disse, este é o meu corpo. Opa! Já é outra coisa, não é mais o pão do Egito, não. Não é o pão de dores lá, não. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Opa! É outra coisa. E as maiores revelações aconteceram na mesa. Porque ele não dá qualquer coisa e as maiores revelações são para aqueles que se assentam na mesa. As maiores revelações, os momentos de intimidade que o Senhor partilha com os seus são na mesa. Há uma luta, por isso que há uma luta tão grande de Satanás. E eu já tenho orado muitas vezes, porque existem demônios, guarde bem isso, existem demônios que querem impedir e que muitas vezes te impede muitos de se assentarem, de estar na comunhão. Por quê? Porque na comunhão é onde tem cura. Na comunhão é onde os nossos olhos são abertos. Na mesa do Cordeiro, na mesa junto, em unidade, os nossos olhos são abertos. 5 coisas. Na comunhão, ele dá de volta, 4. Ele dá de volta a visão para eles, daquilo que eles não estavam enxergando. Porque no momento, o texto ainda termina dizendo aqui, ó. Termina? Cadê? E eles lhe contaram que lhe aconteceram no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Eles só passaram a entender, não é o Senhor. Estava ardendo, a palavra estava queimando dentro deles, mas eles só reconheceram quando Jesus partiu o pão e abençoou. Agora no momento da comunhão, por isso é que há uma luta, uma guerra espiritual para te afastar da unidade. É por isso que muitos têm a desculpa, não, eu sirvo a Jesus aqui na minha casa, na verdade é uma ação maligna, querendo te separar do lugar da cura, do ambiente da glória de Deus, do ambiente onde tem o despertamento, no ambiente onde Deus te alinha, no ambiente onde Deus te transforma, no ambiente onde o Espírito Santo faz uma obra poderosa. Por isso é que existe essa guerra espiritual. No ambiente, na comunhão, eles reconheceram. Agora despertou. Trouxe a essência também de volta da unidade. Sabe por quê? Porque eles estavam ali sozinhos, certo? Assim que eles souberam, para onde que eles foram? Assim que eles souberam, despertou, caiu a ficha. Para onde que eles foram? Para a unidade de volta, para a comunhão de volta. E aí, em último, naquele momento, naquele despertar, aquela comunhão traz de volta e trouxe de volta para eles a direção certa, porque o caminho de Emaús não tinha nada a ver com o que Deus havia preparado, não tinha nada a ver. Tanto é que eles voltam, ali terminou, o texto diz que eles voltam, e tanto é que mostra que eles estavam contando para os 11, os outros apóstolos e para todo mundo que estava reunido. Eles começam a contar, por quê? Porque eles estavam indo para Emaús, distante do propósito. No momento que Jesus vai lá e conta e parte o pão, as escamas caem dos olhos, eles despertam, voltam para o caminho e voltam para o lugar onde Deus havia chamado eles.
Tanto é que depois em Atos ele vai falar, ó, fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Não era para ir para irmãos. Muitas vezes, quando a gente não tem a revelação da ressurreição, não tem, está ainda embriagado, está ainda, né? Não tem a comunhão, não está na comunhão, não se vale da comunhão, não tem ainda a revelação, a gente vai para todo canto, para todo lugar, está correndo desesperadamente, menos no lugar onde Deus nos chamou. Certo? Então, a obra que Jesus fez é uma obra de ressurreição para nos reconciliar uns com os outros, para nos trazer de volta para a comunhão, porque é no ambiente, não adianta fugir, não adianta, pode dizer quem quer que diga, não adianta, o lugar da comunhão é o lugar onde Deus nos cura, o lugar da comunhão é onde as nossas escamas caem, é onde a nossa percepção espiritual começa a se tornar aguçada, porque o Espírito começa a nos transformar e começa a nos lapidar, porque esta é a verdadeira obra da ressurreição, que muitas vezes o diabo luta tanto contra para querer separar, porque se a obra das trevas é trazer desunião, divisão, facção, rebeldias, a obra da ressurreição é trazer a unidade, enquanto um está passando por uma situação, todos estamos juntos em comunhão, e aquele vai sendo curado, e o outro vai sendo transformado, e o outro vai sendo lapidado, e aquele que é mais nervoso vai sendo tratado, porque todos estamos em comunhão, e em cada um, a obra da ressurreição está acontecendo, a obra do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vai sendo realizada na vida de cada um de nós. Se coloque de pé. Tá tudo bem, amor? Vai ser curada em nome de Jesus, porque eu não aceito ninguém, não vou aceitar mais ninguém firme perto de mim também. Nome de Jesus, eu não aceito isso. Trabalhou para Jesus e está com dor nas costas, eu não aceito. Eu aceito você, que, né? A dor é que eu não aceito, entendeu? Amém. A obra de ressurreição, ela já foi realizada. O problema é quando eu não me valho daquilo que foi feito. Amém. Em nome de Jesus eu preciso me valer. Eu preciso entender que a obra da ressurreição foi para me trazer para a comunhão. Foi para me trazer de volta. Eu não posso me permitir fugir. Eu não posso me permitir. Tem muita gente, não é pouca gente, é muita gente que ainda não entendeu a obra da cruz. Hoje é mais um dia legal que Jesus morreu, glória a Deus. Virou tipo uma coisa, mais uma coisa legal que aconteceu na vida da pessoa. Ela quer saber mais do ovo de chocolate, porque, né? Afinal, do que daquilo que foi feito. Cada um pode viver a sua vida do jeito, né? Mas assim, não se esqueça. Pode comer, pode fazer o que você quiser. Pode comer carne também, que não tem nada a ver isso. Ou peixe, se você quiser. Porque peixe é carne também, só é carne branca. Se fosse para não comer carne, não comia carne nenhuma também, né?
Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que adianta não comer e não reconhecer o sacrifício, e não se valer, e não reconhecer da obra que foi realizada naquela cruz? E não reconhecer Jesus de fato. Então, não deixe que isso passe em branco. Nunca permita, guarde bem isso, nunca permita que o dia da Páscoa passe em branco para você. Nunca permita isso na sua vida. Nunca! Nunca, 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 nunca. Nunca permita. Eu quero fazer um culto do Cordeiro no ano que vem também mais elaborado. Eu só ouvi a voz e segui a direção. Só foi isso que aconteceu. Com tempo, sem tempo, não importa. Eu só ouvi e segui. Porque não pode passar em branco uma obra que mudou a minha vida e mudou a sua vida. E mudou a vida de tanta gente. Você não está entendendo? A gente não prestava. Você não está entendendo o que Jesus fez, de fato. Era para muitos de nós aqui estarmos mortos. É para muitos de nós aqui estarmos em condições gravíssimas. Se não é o sangue de Jesus clamando, porque no mundo espiritual tem um sangue que clama de dia e de noite pela minha vida e pela sua família. E este sangue é a causa de nós não sermos consumidos, do diabo não vir nos estragar. Tem um sangue poderoso clamando de dia e de noite. É exatamente por isso que os demônios não vão e não podem tocar em você, porque uma obra foi realizada. Nós precisamos entender isso. Tem um sangue clamando pela minha vida e pela sua vida. Este sangue é poderoso. Não precisa ele vir de novo e se sacrificar, porque ele já morreu, a obra já foi concluída, já está consumado. Quando ele disse está consumado mesmo. Triunfou sobre os principados, potestades e dominadores, os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Por isso é que nós falamos que há poder no nome de Jesus. Quando você clama e reconhece que há poder no sangue de Jesus, não tem demônio, não tem Exu, não tem pombagira, não tem nada, não tem principado, potestade, dominador que possa resistir a este poder que está sobre a minha vida e sobre a tua vida. Feche os teus olhos. O sangue de Jesus tem poder. Oh, aleluia. Eu sinto tanto poder aqui, tanta autoridade de Jesus. Em nome de Jesus. Não esteja embriagado por causa de dor, por causa de luto, não. Você não tem que viver de luto, não. Você pode até passar por um momento da sua vida de dor, de situação difícil, mas não é para viver a vida inteira, porque Ele vive. Oh, comece a clamar o nome de Jesus aí. Clame o nome de Jesus. Em nome de Jesus, clame mesmo, clame para que o mundo espiritual, neste lugar, nessas regiões aqui celestiais, tremam diante deste poder que está aqui. Há muito, não há pouco poder não, há todo o poder no sangue de Jesus. Este sacrifício é perfeito. E Ele clama pela minha vida e pela sua família. Sabe por que a sua família ainda não foi consumida? Porque tem a marca do sangue nela. Sabe por que você está inteirinho, vivinho da Silva? Tem o sangue que está clamando. Tem o sacrifício perfeito. Oh, calabaçamalate varabas. Oh,
Jesus, como eu te amo. Como eu te adoro, Jesus. Oh, não há palavras para expressar quão grande sacrifício. Não há palavras, Senhor Jesus, para expressar como o teu sacrifício. Não há palavras, Senhor, não há palavras para expressar o quanto eu sou grato pelo teu sacrifício, Senhor. E eu tenho plena convicção disso, que o teu sacrifício, ele é perfeito, e ele está sobre mim. E é por causa dele que eu ainda não fui consumido. Tem um sangue clamando, tem um sacrifício, oh, de dia e de noite. Era necessário que se fizesse lá um sacrifício para clamar pelo povo. Era necessário que fosse feito um sacrifício para clamar como expiação pelo povo. Mas agora não é mais necessário. Um só sacrifício foi feito, e este sacrifício foi recebido pelo Senhor, não só pela vida de uma pessoa ou de outra, mas pela vida de todos. Foi recebida no alto, e o sacrifício cheirando como incenso suave a Deus. Oh, aleluia! O sangue de Jesus tem poder, e que o inferno estremeça nas regiões celestiais, oh, no campo limpo, para dizer: há poder no nome de Jesus. Perante o nome dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Adora, não se embriague. Venha para a comunhão, deixa ele te reconciliar, deixa ele te trazer para perto, deixa ele te trazer para mais perto, deixa ele te trazer para a mesa da comunhão. Deixa ele te trazer, porque na comunhão ele vai te curar. Na comunhão você vai entender o que é família, porque ele nos traz para a comunhão, para nos fazer família aquele que não era, para fazer filho aquele que era órfão, para fazer família aquele que já estava tudo perdido, aquele que não entendia, aquele que não sabia o que era família, para trazer cura aos corações. Aleluia. Alvo mais que a neve, se nesse sangue lavando, mais alvo que a neve serei. Bendito seja que na cruz nos padeceu. Oh, aleluia, aleluia. Você está aqui hoje porque você entende o que é aquela entrega. Aquele lugar era meu e era seu. Era meu e era seu. Ele passou pelo dia da dor, e ele passou sozinho. Aleluia. Porque os amigos não puderam vigiar nem uma hora com ele, e aqueles que estavam perto nada podiam fazer, porque era propósito de Deus. A Bíblia diz que Deus se agradou em moê-lo.
Sobre ele foi toda a enfermidade. Sobre ele foi toda a dor, todo o desprezo. Ele foi condenado, sendo inocente. Sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Aquele lugar era meu e era seu. Aleluia. Quando a gente clama, o sangue de Jesus tem poder. Sabe o que isso significa? Pode degolar o bicho que for, não espia mais pecado, porque o Cordeiro se entregou. Aleluia. O sacrifício vivo foi feito por Cristo Jesus. E hoje você é lavado e remido no sangue do Cordeiro, e os nossos pecados são perdoados. Aleluia. Os nossos pecados são perdoados. No céu vai ter aqueles que estão de vestiduras brancas, porque foram lavadas vestes no sangue do Cordeiro. Sua veste foi lavada onde, Gabriel? Aonde foi lavada a sua veste, Caroline? Aleluia. Aonde? Levanta suas mãos aos céus e adora ao Senhor. Ele venceu a morte. Nem a morte pode segurar, porque o salário do pecado é a morte. Mas não tinha pecado em Cristo Jesus. A morte não pode deter. Vou mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Foi por você. Bendito seja o seu sangue que na cruz por nós ele verteu. Eis nesse sangue lavado, copas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa Coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto nos amou. Eis nessas chagas purezas para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Aleluia.
Aleluia. Sabe o que acontece, meu irmão? Acontece que não importa o que a pessoa fez. Não importa. Não importa qual foi o pecado que ela cometeu. Não importa se ela roubou, se ela matou, se ela mentiu. Para Deus, pecado é pecado e subiu como abominação. Se verdadeiramente ela se arrepender. Se verdadeiramente ela pedir perdão ao Senhor. E pedir, Senhor Jesus, me lava no teu sangue. Eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Deus lava nesse sangue. E ela fica limpa. Limpa como a neve. Limpa como a neve. Que tem a ver com limpeza. Tem a ver com santificação. Tem a ver com transformação, com cura, com libertação. Tem a ver com a nova identidade que ela recebe, porque em Cristo Jesus foi dado o poder de ser feito filho de Deus. Sem lavar as vestes nesse sangue, não tem salvação. Não adianta parar de comer a carne, de beber o leite. Não adianta tirar um dia sabático. Se não lavar as vestes no sangue do Cordeiro, não tem salvação. Se não entregar a vida para Jesus de verdade, não tem salvação. Salvação não está em coisas, não está em rituais, está em uma pessoa. Salvação, o descanso não está em um dia, está numa pessoa. Porque há quem durma o tanto que for, mas não tem descanso. Porque o descanso só é através do nome de Jesus. Só é através dele. Ele é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. A gente precisa começar a refletir. Nos últimos cultos, o Senhor tem nos levado a refletir. O que você veio fazer aqui? O que você veio entregar aqui? Que dia é hoje? O que se celebra? Será que alguém pensou na dor, na angústia, no sofrimento? Será que alguém pensou que Deus estabeleceu justiça através de Cristo? Ele descarregou a justiça e a ira dele sobre Cristo. Ele é um Deus de amor, mas ele é tão Deus de amor quanto de justiça. O preço foi pago. Exatamente. Mas alguém pagou. E não fui eu e nem você. E muitas vezes, para adorar o Senhor, a gente trata como ai, vamos levantar as mãos, vamos na igreja. A comunhão não se dá no que se come. A comunhão se dá no mesmo Espírito. Exatamente. A comunhão se dá no bem que você quer do teu irmão. A comunhão se dá no quanto você sente a dor dele. No quanto você o respeita, no quanto você o ama, no quanto você o quer bem. Porque você dizer que ama, e muitas vezes teu falar pesado, teu julgar, o teu olhar de falsidade, não é amor não. É mentira do inferno. Você está mentindo para você mesmo e está mentindo para quem está do teu redor. O quanto você ama, o quanto tem dessa verdade dentro de você. Você pode até ficar nervoso e triste por um tempo, mas o quanto você volta para se reconciliar, entendendo que no meio da tua casa, da tua família, da igreja onde você congrega, não pode ter divisão. O quanto você preserva o ambiente da comunhão. Porque a verdadeira comunhão, ela é promovida pelo Espírito Santo. Eu sinto muito. Uma comunhão que não é promovida pelo Espírito, não tem nada daquilo que o Espírito... Não é comunhão. Não tem nada daquilo que o Espírito proporciona.
não tem nada do fruto dele. A comunhão verdadeira, que é promovida pelo Espírito, e que é a qual nós estávamos falando, se assentar à mesa, né? A comunhão que é promovida e que tem um fruto do Espírito nela. Tem alegria, não escárnio. Tem alegria, não zoação. Tem alegria, não falta de respeito. Tem amor, tem benignidade, tem bondade, tem domínio próprio. Porque o irmão vai ter domínio, porque ele não vai fazer aquilo que, né? Vai se conter. Não vai ficar nervoso, não, tem domínio próprio. Tem paciência, tem paz. Esse é o ambiente do Espírito. Esse é o ambiente onde o Espírito se move. Hoje, antes de você dormir, pega esse louvor, deita na sua cama e medita na letra dele. Faz esse exercício. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Porque tem um monte de gente falando um monte de besteira, mas ele tem tantas verdades profundas. É a Escritura, é a Bíblia cantada. Presta atenção. Faz esse exercício. Dorme com esse louvor, acorda com esse louvor. Passa esses 3 dias com esse louvor. Adore ao Senhor com esse louvor. Depois você me conta o que aconteceu na sua vida. Amém. Deus te abençoe, você que nos assiste. Que a graça, o amor de Jesus esteja com você nesse dia. Para você saber que Ele vive e que Ele pode viver, estar vivo aí com você. Ele não está vivo apenas lá no céu, à destra do Pai, não. Ele também pode se manifestar, estar vivinho aí com você, dentro de você, através do Espírito Santo, através deste poder que está aqui também, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.